São duas coisas bem diferentes. Como eu comecei a dança foi assim, eu estudava numa escola judaica quando era pequeno, e dentro da escola tinha um grupo de dança que eu acabei participando. Eu acho que foi aí que floresceu minha vontade de dançar. Comecei com a dança folclórica judaica, dancei até minha adolescência, aí eu me mudei para a Coreia. Na Coreia que eu comecei a me profissionalizar. Aí eu comecei a fazer aulas de jazz, de balé, de contemporâneo e várias outras modalidades e fui me profissionalizando. Até então, eu não tinha um sonho de ter um estúdio de dança, sabe? Tipo, não era dos meus planos. Eu queria dançar, talvez entrar numa companhia, trabalhar com dança. Teve uma época que eu parei de dançar. Eu achava que não ia voltar mais a dançar. E depois de um tempo, deixando meu antigo trabalho, que eu trabalhava numa companhia aérea, eu comecei a voltar a dançar. Aí me deu um estalo de uma vontade de ter alguma coisa com dança, entendeu? Eu já tinha uma certa idade para começar a dançar, para entrar em companhia já estava muito tarde. E eu acabei criando a Posi, daí então, e poder ensinar, poder dar aula, foi assim que tudo começou. Então, assim, aqui no Brasil é muito diferente. É como quando eu dançava na escola de danças da Coreia, tanto nos Estados Unidos, aqui eu vejo que é muito diferente, sabe? Agora eu vejo que o foco das escolas de dança é ter um professor famoso que dança e todo mundo fica no espelho e lacra em frente ao espelho. Eu já não tenho esse parâmetro, eu não tenho essa visão, não é uma vontade que eu quero dentro da minha escola de dança. A escola de dança, como está escrito, escola, é um lugar onde você aprende a dançar. Não quero pessoas que já saibam dançar, que vêm lacrar em frente ao espelho, que é muito comum agora. É muito difícil encontrar pessoas e falar assim, nossa, eu aprendi tal com esse professor. A maioria das coisas, nossa, é babado esse professor é muito bom, amei a aula. Não é uma coisa de aprendizado, parece que é um desestresse. Não que isso seja ruim, mas perdeu muito o foco da escola de dança ser aquela escola que ensina a dançar. E eu não vejo mais escolas, não vejo pessoas, não vejo dançarinos falando, eu tô aprendendo isso, tô aprendendo aquilo, tô aprendendo, sabe? Tipo, é muito difícil. Você só vê a autofelicidade de falar, nossa, eu arrasei na aula, sabe? Então a minha visão é transformar essa escola realmente num lugar onde as pessoas venham aprender a dançar, que comecem assim, sabe? Tipo, comecem do zero, engatinhando, não sabendo o que é direita e esquerda e possa aprender, sabe? E talvez se profissionalizar ou virarem dançarinos daqui pra frente. Minha maior missão aqui é ter bastante alunos que possam aprender, que saiam daqui dessa escola lembrando de onde foi que ela aprendeu a dançar, de onde foi que ela aprendeu a dar uma pirueta ou aprendeu a se alongar. Então é um lugar de ensino, eu gosto muito disso e também eu queria muito também uma visão de fazer esses alunos evoluírem e ter uma frequência de apresentações, de espetáculos e eu queria conseguir promover mais esses eventos. A maior procura aqui na Posi é o K-pop. A gente se localiza aqui na Liberdade, então tem bastante gente que vem por causa do K-pop. A nossa escola tem várias modalidades. Tem o balé, jazz funk, hip hop, rios, contemporâneo. Tem uma série de modalidades. Por mais que a procura seja maior de K-pop, eu tenho uma visão aqui na escola que, assim, a pessoa, para poder ser um bom dançarino, ela tem que ser bastante versátil, entender de várias modalidades. Então, é uma das coisas que a gente ensina aqui também, porque tem gente que só vem pro K-pop, tem gente que só fica no hip hop. Então não vê a necessidade das outras modalidades. O mais importante para mim, a base é o balé, sabe? O balé é o principal de tudo, é o mais importante. Questão de postura, técnica é o mais importante. Mas para você conseguir fazer as pessoas que gostam de K-pop ou de outras modalidades entender que isso é importante no corpo, é só vindo para a escola de dança e dançando e vendo as coisas que necessita. Então assim, cada modalidade tem sua importância. Por exemplo, o Heels é muito bom, sabe, empoderamento feminino, ou, sabe, postura, carão, essas coisas ajudam muito. O hip hop em questão de coordenação, que é o próprio K-pop também, que ajuda muito na coordenação motora. O jazz, que você vai aprendendo as bases de balé também, as técnicas, como esticar a perna, como alongar, fazer uma série de coisas, entendeu? Então eu acho que você precisa experimentar de tudo
sabe? E para ser um bom dançarino, você tem que ser um dançarino versátil, não um dançarino que você é bom num negócio só, sabe? Onde entra algum job, um clipe, essa pessoa sabe dançar um hip hop, sabe dançar um jazz, sabe dançar sabe? Tipo, cada modalidade tem sua importância. Então eu vejo muito, eu acho muito importante das pessoas, é que nem a gente comer alguma coisa, a gente tem que comer tudo diferenciado para ter uma vida mais saudável. Então, é questão de dança também, quanto mais você abre os seus olhos, abre os horizontes de querer aprender outras coisas, eu acho que isso completa a pessoa que dança e se torna um ótimo dançarino futuramente. O que acontece? A gente tem vários levels, sabe? A gente tem do iniciante ao intermediário. Cada aula a gente vê mais ou menos o nível dos alunos para conseguir preparar uma coreografia, preparar a própria aula em si. Os professores que entram aqui, eu costumo escolher professores que fizeram um pouco do acadêmico, ou fizeram um pouco de jazz, ou fizeram um pouco de balé, porque eu acho que quando esses professores passam por esse processo, eu sei que esses professores têm alguma bagagem. Então eu sei que através dessa bagagem eles vão ter o que oferecer para os alunos. Então a gente começa, por exemplo, eu começo com aquecimento, depois eu faço uma sequencinha de balé, depois eu faço alongamento, às vezes eu faço até diagonal. Então, nisso eu já não entro direto na coreografia. É exatamente o processo de você aprender a dançar, de você conseguir entender a metodologia do seu corpo, as coordenações, para depois você executar a coreografia em si. Então, os professores aqui são professores assim que eu vejo que criam bastante bagagem, aprenderam de várias fontes. Eu não costumo chamar professores aqui pela fama, por ser famoso, porque dança com um cantor tal, com outros cantores e tudo mais. Então, o meu foco aqui que ajude muito na base. E a base é muito importante para você conseguir aprender para subir para um nível intermediário e daí em diante. Eu já tinha falado anteriormente a questão de aqui ser uma escola que ensina, não é uma escola que satisfaz você para você falar, eu arrasei, lacrei em maravilhas e tal. É um processo, também é muito importante, mas para mim é muito mais importante o aluno vir para cá, ver em frente ao espelho o quanto ele está progredindo, o quanto ele vai melhorando, o quanto ele vai criando certas técnicas, certas bagagens para si mesmo e ver, para mim, não tem nada mais gratificante de que ver um aluno que não conseguia fazer algumas coisas que vai conseguindo fazer. Por exemplo, um aluno que não conseguia fazer pirueta direito, ficava se desequilibrando e depois consegue dar 2 voltas, ou aquele aluno que ficava lá no alongamento e depois consegue abrir um espacate. Então, ver essas conquistas, então, a diferencial que eu gosto de ver nos meus alunos, o que me satisfaz, o que me deixa contente, é ver essas conquistas dos alunos, sabe? De conseguir alcançar algo ou um passo, ou uma coreografia que não conseguiam ser executadas. Então, para mim, é muito importante, eu acho que os professores daqui também, todos aqui, eu vejo como eles trabalham para ver a evolução dos alunos. Então, eu acho que o diferencial da Posi não é uma só questão de dançar em frente ao espelho e ser uma coisa legal e divertida. Não que isso não seja importante, mas, de fato, a pessoa está pagando para aprender. E, através desse aprendizado, se satisfazer na frente do espelho. Então, para mim, é o mais importante que eu foco muito em relação a isso na Posi. Olha, é o seguinte, assim, eu sou descendente de coreano, então eu sou muito mais conhecido no Bom Retiro do que na Liberdade. A escola fica na Liberdade. Eu tenho muita vontade, queria ter a oportunidade de conhecer as pessoas que fazem evento aqui na Liberdade. Eu queria que a Posi também pudesse participar e eu gostaria que eles conseguissem conhecer a gente para que possamos fazer alguma coisa juntos e fazer valer a pena. A Posi fica na Liberdade, então a Posi também está ajudando de alguma forma na cultura nessa região e tudo mais, sabe? A gente é convidado, por exemplo, todo ano para dançar no Festival Cultural Coreano, que é no Bom Retiro. E a gente faz com o maior prazer, se apresenta, representa a escola, também é uma comunidade coreana, então as pessoas que vêm de fora vê e gostam muito. E eu gostaria muito também, sabe, tipo, de que essas portas fossem abertas aqui na Liberdade também. Eu espero muito, eu creio que a escola consiga atingir e conseguir fazer algumas parcerias aqui, de poder ajudar em alguma forma, para a gente ter um pouco mais de intimidade na comunidade aqui. Vamos por partes.
Com os maiores desafios que eu tive como dançarino. Olha, eu sou, como vocês podem ver, eu não sou uma pessoa de um corpo padrão. Então, eu sofri muito, principalmente, gente, eu não me profissionalizei aqui no Brasil. Eu me profissionalizei na Coreia, onde eu sou extremamente considerado obeso lá. Então foi uma coisa assim, eu sofri bastante porque tinha gente que nem olhava, chegava, me via, já me desclassificava sem saber do que eu podia oferecer, sem saber do meu potencial e tudo mais. Então foi uma coisa muito, muito, muito difícil ser aceito. Na Coreia, o padrão de magro é totalmente do padrão de magro aqui no Brasil. Foi muito difícil ser uma pessoa gorda na Coreia que dança. Uma das maiores conquistas que eu tive como dançarino, acho que foi das maiores conquistas que eu tive, todo ano eu ia assistir uma apresentação de um grupo de jazz, acho que era a segunda companhia de jazz mais famosa da Coreia. E eu ia lá, via, sabe, tipo, e ficava babando, sabe, tipo, só dançarinos assim, perfeitos, magérrimos, maravilhosos. Passou um tempo, eu comecei a fazer aula com um dos dançarinos dessa companhia. E ele chegou pra mim e falou assim, você não quer fazer audição pra companhia? Que a gente vai fazer um espetáculo e tudo mais? Eu comecei a rir, sabe, tipo, eu falei, gente, não tem condições nenhuma. Só tem gente absurdamente boa lá, sabe? Tipo, e olha, sabe, pra mim, etc. Aí eu fui fazer a audição. E lá, já que não era um currículo que eu entregava, eles tinham que me ver fazendo alguma coisa. Aí eu preparei uma coreografia e tudo mais, e eu acho que isso chamou muita atenção do professor. Aí ele me chamou e ele foi muito direto, ele falou assim pra mim, tipo, na minha cara. Ele me mediu de baixo pra cima, ficou me olhando e falou assim, eu nunca trabalhei com um corpo assim. Ele já falou pra mim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tremendo na base, eu falei, meu Deus do céu. Mas ele falou assim, eu quero me desafiar, sabe? Quero ver o que eu posso fazer com você. Aí ele me chamou para participar do espetáculo. Aí eu, totalmente desacreditado, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo, isso está acontecendo? Que loucura. Foi um processo muito, muito doido, assim. Eu acho que eu consegui me desafiar, porque além de ser dançarinos muito bons, eu tinha que estar, sabe, tipo, correndo atrás para poder dançar bem também com eles e tudo mais. Era uma batalha, era muito difícil. Os ensaios eram de madrugadas, porque todos eram professores. Então, nosso ensaio era das 11 da noite até 3 da manhã. E assim, fora que as aulas que a gente dava durante manhã e tarde, então era uma loucura, era muito cansativo, foi muito difícil, foi muito cansativo, foi pesado demais, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido superar tudo isso, conquistado, ter dançado naquela companhia que eu ia assistir, que eu ficava babando, ganhei um solo também, sabe, tipo, eu falei, meu Deus do céu, e assim, foi uma conquista maravilhosa. Então, como dançarina, eu acho que essa foi uma das maiores conquistas, sabe, tipo, de conseguir entrar numa companhia que eu jamais imaginei que entraria. Aí, como empreendedor, é muito difícil, sabe? Tipo, porque assim, é o meu primeiro empreendimento, sabe? Tipo, eu não sabia nada em questão de empreender alguma coisa. Apanhei muito, muito, errei bastante, etc e tudo mais. E a maior conquista pra mim, eu acho que foi uma conquista que eu olhei e falei assim, gente, tô fazendo um trabalho legal, foi muito bom. Foi quando teve o showcase da Posi. O showcase da Posi foi no final de 2023. A gente fez um espetáculo que foi muito difícil, porque assim, eu nunca fui diretor de um espetáculo. Então precisava, nossa, eu não tinha noção do que era fazer um preparo de espetáculo. Foi muito, muito pesado. Eu cansei muito, muito, muito. Foi maravilhoso, que depois eu falei, será que eu vou conseguir ter força de novo para fazer um espetáculo? Porque, assim, já que eu não sabia de nada, eu não sabia dividir tarefas, então eu acabei fazendo tudo sozinho com poucas pessoas do meu lado me ajudando. Então, um espetáculo que tinha que ter uma equipe de pelo menos umas 15, 20 pessoas, foi feito com uma equipe de 5, 6 pessoas, entendeu? Então, assim, foi muito, muito puxado, porque tinha que correr atrás de patrocínio, isso, atrás, então eram muitas coisas. Mas quando acabou, que foi um sucesso, e depois que recebeu muito elogio, todo mundo gostou, todo mundo comentou, foi muito bom, é uma conquista, sabe? Mas ninguém sabe dos corre atrás disso, entendeu? Então eu acho que foi muita conquista e eu quero muito, sabe? Acho que cada apresentação que a Posi faz, tanto em festivais, tanto em eventos, qualquer lugar quando a gente é convidado para dançar, é uma conquista, sabe? De a gente estar lá representando a escola e mostrando o nosso trabalho. Então essa é uma das maiores conquistas. Tá, vamos lá, gente, assim,
Tem as pessoas, assim, que por mais que nunca fez aula de dança, nunca dançou, tem aquele estilo que vê e se identifica. Nossa, eu gostei desse tipo de dança, quero aprender esse tipo de dança. Como a maioria, assim, como os jovens, por exemplo, que vê, tem acesso muito à internet, essas coisas, vê um grupo de K-pop, acabam gostando bastante, sabe? Chama atenção e as pessoas querem aprender. Muita gente, quando eu converso, eu tenho uma escola, eu sou professor de dança, etc. Eu não sei dançar. E muita gente fala assim, gente, eu não vou pra essa escola de dança porque eu não sei dançar. Gente, escola de dança é pra aprender a dançar. Você não tem que vir sabendo dançar. Então, o povo já pensa errado, entendeu, gente? A escola de dança foi feita para aprender a dançar. Então, não existiria escola de dança se você dançasse. Se você dançasse bem, não tem para que você vir, entendeu? Então, muita gente chega para mim, a primeira coisa que sempre fala, é muito, de 10, 9 falam, eu não vou porque eu não sei dançar. Aí eu fico... Então você vai aprender aonde? Dentro do quarto, sabe? Eu sei que muita gente dança no quarto na frente do espelho, etc. Então, para quem é iniciante, tem muita gente que é por causa da vergonha também. Quando a pessoa vem, tenho vergonha de dançar na frente dos outros. Só dança uma semana. Tipo, tem gente que faz 2 aulas semanais, 1 aula semanal, 3 aulas semanais. Só faz 2 aulas na sala de dança que você vai ver que ninguém tá ligando pra você. Todo mundo tá focado no seu movimento, no seu espelho. Então, se você dançar mal, se dançar bem, ninguém quer saber, entendeu? Então, aqui também, se você é muito gordo, se você é magro, se você tem um cabelo roxo, se você é muito baixinho, se você é muito alto, isso não interessa. Todo mundo está dentro da sala de dança para aprender a dançar. Esqueçam toda essa timidez, essa vergonha. Essa vergonha não existe. Quando você, a partir do momento que você pisa na sala de dança e começa a dançar, você vai ver que a vergonha que você tinha é tão insignificante que, tipo assim, por que eu tive vergonha? Porque todo mundo está ocupado de aprender a dança. Ninguém está ocupado de ver se você dança bem ou se você dança mal. Então, gente, dê o primeiro passo. Vergonha é uma coisa, sabe, tipo, só no início. Depois, a partir do momento que você pisa dentro da sala de aula, você vai ver que é totalmente diferente do que você pensa. E assim, como iniciante, seria muito legal de você não ter certos preconceitos, sabe? Eu não faço esse tipo de dança porque isso, eu não faço esse tipo de dança porque aquilo. Seria muito legal você, pelo menos, fazer uma aula de todas as modalidades para poder ver o que realmente pode te tocar. Porque tem muita gente, assim, por exemplo, eu tenho muitos alunos que vieram por causa do K-pop, que não fazem mais aula de K-pop, se identificaram no contemporâneo, se identificaram no jazz, entendeu? Então, experimentem de tudo, porque às vezes você pode se identificar com uma coisa que você ainda nunca teve acesso, entendeu? Então, é isso. Se você é iniciante, prove de tudo, experimente de tudo e não tenha vergonha. Sobre alguns planos, por exemplo, a gente provavelmente vai se apresentar de novo no Festival Cultural Coreano agora no segundo semestre, né, que é realizado em agosto. Eu pretendo fazer também, sabe, nem que seja um espetáculo um pouco menor, alguma coisa, para o segundo semestre, preparar coisas com os alunos para poder fazer uma apresentaçãozinha legal, coisas do tipo. E expansão da escola, assim, a escola começou com o 5º andar só, agora a gente tem o 6º e agora tem o 4º andar. Então a escola vem crescendo aos poucos, tem sido bastante puxado, bastante pesado, mas graças a Deus as coisas estão caminhando. Então a gente pretende oferecer muito mais coisas para os alunos. Eu queria ter muito mais projetos de levar alunos para alguns lugares, sabe, para poder se apresentar ou para, sabe, nem que seja para outras coisas também. E fazer parte, principalmente, gostaria também de ter projetos aqui pela Liberdade também, onde fica a escola de dança. Eu acho que a maioria das pessoas gostam de dançar. Dança é terapia também. Muitas das vezes eu fico cheio de problemas, um monte de coisa, mas a partir do momento que eu estou dentro da sala de aula, que toca música e eu começo a dançar, às vezes eu não preciso gritar com a boca, o próprio corpo ele grita em si. Então eu acho que é uma terapia muito grande, sabe, você dançar. É você se libertar, você se soltar. E assim, só quem dança sabe qual a experiência que é. Para você, sabe, que quer fazer alguma coisa, tem muita gente que quer fazer exercício. Por exemplo, no meu caso, eu não consigo ir para academia. Se eu pego para academia, eu não consigo ficar, eu não vou mais de uma semana, eu não consigo ir. A dança, além de você conseguir se exercitar, o corpo fala em si, sabe? O corpo, ele expressa. Então, você consegue ter todo
o cuidado, também você consegue se exercitar. Se você tem vontade de dançar, dance, faz muito bem. Gente, vocês não têm noção, só dançando que vocês vão saber o quanto isso ajuda a si mesmo. Gente, assim, eu como professor de dança, o conselho que eu consigo dar pra vocês é uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante. Primeiro, não seja um dançarino cheia de ego. O ego destrói. Além de destruir a si mesmo, afasta as pessoas de você. E pessoal, para ser um bom dançarino, se você dança bem, seja responsável. Porque um bom dançarino irresponsável é igual a nada. É igual a lixo, é igual a cocô. Então eu prefiro de ter dançarinos que não dançam bem, que são responsáveis, do que dançarinos que dançam bem e são irresponsáveis. Então a minha dica é, não seja irresponsável, porque irresponsabilidade é igual a zero, é igual a nada. Você pode dançar, ter a maior técnica, dançar maravilhosamente bem, mas se você é irresponsável, além de prejudicar a si mesmo, prejudica todos os outros que estão em volta. Então seja um bom dançarino e um bom dançarino responsável.